pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de intercorrências. E aí, vocês já passaram por isso? Já tiveram problemas de intercorrências? E aí o que a gente sempre gosta de falar é que intercorrência é algo que você não tem que pensar, ai, será que isso vai acontecer? Você tem que pensar, quando acontecer, eu estou preparado para resolver? É aí que é o X da questão. Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Olha só. Existem, basicamente, gente, duas principais problemas que a gente encontra. O primeiro de todos é no ácido hialurônico, é onde acontecem as principais intercorrências hoje. O que acontece? O primeiro que a gente tem que falar não chega a ser uma intercorrência, que é um edema mais persistente. É algo que pode vir a acontecer se você aplicar muito superficial o seu produto. Você tem que lembrar que o ácido hialurônico, ele é um produto hidrofílico, ele vai atrair mais água, então tende a ficar mais edemaciado se você ficar manuseando o tempo todo. Então, pede para o paciente não fazer isso em casa, né? E aí, como que a gente resolve este problema? Gente, passo simples, drenagem. Você pode fazer compressa. Você pode até entrar com algum produto via oral com o seu paciente. Mas, se seu problema foi o chamado efeito Tyndall, que é um nódulo, aí a gente começa a nos preocupar. Porque o efeito Tyndall, gente, é quando você aplica o seu ácido hialurônico muito superficial. Até tem alguns trabalhos que falam sobre massagem, mobilização, só que a melhor coisa que a gente tem para fazer quando isso acontece, gente, é fazer um agulhado. Então, faz uma abertura e tira o produto de lá. E aí, sim, depois você parte ali para o trabalho de lasers para poder resolver aquela abertura que ficou. E a necrose? Terror, né? Esse eu diria que é o terror da harmonização facial, são as necroses. Necrose, gente, é quando você acaba aplicando o seu ácido hialurônico dentro do vaso. O que eu tenho que fazer? Uma conduta mais imediata, se você viu que isso aconteceu, gente, massagem bem vigorosa sobre a região, compressa morna. Se você já tiver a sua hialuronidase no seu consultório, você já pode aplicá-la. Entra com medicação via oral. Então, você já começa a acompanhar o seu paciente. Quando começa a ver que realmente tem que entrar com mais artifícios, aí você pode, sim, entrar com a câmera hiperbárica. Aí você vai ter que ir mais além e, às vezes, precisar, sim, de um auxílio de outro profissional de outra parte também. O chamado comprometimento ocular, gente, ele é algo mais raro, porém, não podemos negar que isso, sim, pode acontecer. Né? E aí a gente não tem o que fazer. Neste momento, a nossa conduta é encaminhá-lo ao médico oftalmo e, de preferência, você vai junto com o seu paciente, porque você vai saber quanto que você injetou, qual a marca do produto que você trabalhou, qual a densidade do produto que foi trabalhado. Então, você tem que acompanhar o seu paciente, ok? Ai, Thaís, mas e os hematomas? Gente, hematoma é uma coisa que não tem jeito. Você trabalha com injetável, como eu? Então, não tem como, gente. Isso vai acontecer, uma hora ou outra. É algo que já está previsto, tá, gente? Então, já deixa o seu paciente previamente avisado. E aí, existem muitas condutas. É algo que se resolve naturalmente de 5 a 10 dias, mas se você quiser acelerar, existem, sim, vários artifícios, da parte manual até passando pelos lasers e também aplicação tópica. O que a gente tem que ficar mais atento, gente? Existem algumas áreas que o ácido hialurônico realmente pode ter problemas maiores que não devem ser trabalhadas. Então, vamos prestar atenção nisso aqui agora, tá bom? Região glabelar. Diversos trabalhos hoje são unânimes em dizer que é uma região altíssima para risco. É risco alto, então não deve ser aplicado produtos de densidade nessa região. Você vai escolher para essa área produtos mais líquidos, ok? Principal problema que pode acontecer é realmente a necrose. Nariz é um risco mediano, então já é um risco mais mediano, assim como a glabela, você pode ter necroses também, ou até mesmo perda visual. Então, como a gente sempre costuma dizer, para você trabalhar com nariz, você tem que ser mais do que especialista, você tem que ser muito especializado
pro nariz, trabalhar só com ele, tá? Suco nasolabial é uma das áreas que a gente mais faz preenchedores, né? Então, é uma área que não é tão arriscada, é um risco baixo que você vai ter. O efeito colateral ali é mais em termos de um hematoma, um edema mais proeminente, uma demora maior, tá? Mas é uma área bem mais tranquila a ser trabalhado. Lábios. O lábio superior, sim, ele é um risco mediano, porque você tem artérias naquela região com ramos muito específicos. Então, você pode, sim, gerar uma necrose, uma assimetria e, claro, o hematoma, né? A região periorbicular, gente, as olheiras, hoje em dia, são poucos os profissionais que são especializados em preenchedores para essa área, porque tem que trabalhar profundidades diferentes. Você tem que analisar, essa olheira, ela é para ser trabalhada uma profundidade maior ou menor? Porque depende do tipo da olheira, depende do tanto de absorção óssea que essa pessoa já teve. O maior caso que você pode acontecer aí, gente, é edema por mais tempo. Olheira, se você não quer ter edemas, fala para o seu paciente, já fiz, já arrumei, não mexa. Porque o maior problema que a gente tem, gente, é o paciente querer ficar mobilizando essa região, massageando. Não deve ser massageado, ok? A região de testa, também, assim como a glabela, é uma região de alto risco. Hoje em dia, a gente não trabalha mais tanto preenchedores na testa. A testa você trabalha mais com fios, bioestimuladores, a parte de PRP, você trabalha mais essa outra parte. Ok? Então, é um risco muito alto que você pode ter, principalmente das necroses. E o chamado malar, o arco zigomático? Sim, é altíssimo. A gente trabalha muito com ele, principalmente com a técnica de MD Codes. Sendo bem trabalhado, não é um risco alto, é um risco baixo de ser realizado. Então, eu diria que é uma área segura que você tem para trabalhar. Ok? Vamos falar um pouquinho do bioestimulador? Vamos lá. Os bioestimuladores, gente, por que a gente quis colocar? Porque ele também tem as suas intercorrências. E, muitas vezes, vocês também não sabem como conduzir, né? Então, o bioestimulador, gente, ele não pode ser trabalhado em qualquer região do rosto. Ele também são para áreas muito específicas, tá bom? Quais são os principais problemas que nós podemos encontrar? Claro, edema por mais tempo, o chamado edema transitório. O normal é você ter um edema de 72 horas. Passou de 72 horas, nós já temos que começar. Paciente, faz compressa fria, aplica água termal. Em último caso, entra com a prednisona por 3 dias. Nódulos, ou chamados de granulomas, né? Significa que você diluiu errado o seu produto. Você fez uma concentração muito alta. Lembrem que quando vocês trabalham com bioestimulador, quando você passa na sua torneirinha, se você deixa por muito tempo parado, ele já faz um depósito. Então, antes de aplicar, eu preciso passar novamente para vir aplicar. Isso acontece muito quando vocês não fazem essa etapa. E aí você deposita demais o produto numa pequena área. Primeira coisa, uma massagem. Começa fazendo uma boa compressa e massagem para conseguir resolver. Não foi? Vai para o laser. Laser de infravermelho longo, laser vermelho. Quem trabalha com injetáveis, quem trabalha com harmonização facial, tem que ter. Entendeu, gente? E a gente não está falando de LED. Eu estou falando de lasers de infravermelho e vermelho. Você tem que ter no seu consultório, porque ele é o primeiro artifício que você vai ter para começar a trabalhar as intercorrências. No caso de nódulos, você entra com laser de infravermelho, 6 joules, parado aonde ficou ali o produto. Imediatamente depois, entra com massagens. Realmente não teve jeito, eu estou vendo que eu já fiz isso, ele ainda está lá parado. Então, não tem jeito, a gente vai ter que entrar com a trianocelulona para conseguir fazer realmente a dissolução daquele produto ali parado. Tá? Áreas que não podem ser aplicados o bioestimulador. Gente, isso é muito importante vocês gravarem. Printem depois essa tela, que essa tela é muito importante para vocês. A gente trabalha muito com intercorrências no consultório, que fica em São Paulo, e a gente dá muita consultoria para alunos que têm intercorrências e não sabem resolver.
tá? E não faz muito tempo, acabou de chegar uma intercorrência para a gente de uma pessoa que aplicou um bioestimulador na área da testa. Gente, frontal não se aplica, tá, gente? Então, assim, ó, periorbital não pode aplicar. Os lábios, mesmo sendo a parte superior, também não, gente, não se aplica. Nariz, muito menos. Glabela, testa, também não. E nem áreas ao redor da boca. Nenhuma dessas áreas você pode aplicar o bioestimulador. Combinado, gente? Porque aí sim a gente vai ter nódulo, você vai ter fibrose, você vai ter um monte de problema e vai te dar uma dor de cabeça para resolver. Pensem o seguinte, gente, vamos lá. Bioestimulador, ele é para áreas de maior porte. Então, você trabalha o quê? Bochecha, pescoço, ou área corporal. Você não trabalha áreas muito minimalistas, ok? As áreas minimalistas entram para outras técnicas, para outros produtos. Eu coloquei para vocês algumas estratégias de prevenção. O que vocês têm que pensar para não ter a intercorrência? Primeiro, a técnica correta. Gente, se você não se sente seguro, não faça. Pega lá, vai treinar na pele artificial, na pele do porco, na banana, sei lá onde você quer treinar, mas vai treinar. Menos na cara do coleguinha. Não façam isso, gente, porque aí depois tem problema e muitas vezes vocês ainda não sabem resolver, tá? Faça a aspiração prévia sempre. Você está trabalhando com produto de densidade? Faça a aspiração acima de 20 segundos. Sempre 20 segundos. Não adianta você colocar, aí você começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, gente. 1, 2, 3, devagar. Tá, gente? 20 segundos. Tenha o conhecimento anatômico. Sabe uma frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos? Se você domina anatomia, fisiologia e cosmetologia, você não vai ser enganado por ninguém e você nunca vai ter um problema sério. Você sempre vai saber resolver os seus problemas, tá? Então, estudem, não parem de estudar sobre anatomia. Escolha adequada de paciente. Vê se o seu paciente está apto a receber aquela técnica. Olhe as contraindicações. Orienta o seu paciente. Tem algum cuidado que ela tem que fazer pré ou pós-procedimento? Façam o termo de consentimento, gente. Quantas e quantas pessoas que a gente conversa. Você deu o termo de consentimento? Ah, esqueci. Não pode, tá, gente? E eu coloquei para vocês um kit que vocês têm que ter em consultório para quando se trabalha com injetáveis. O que você tem que ter no seu consultório para, caso aconteça alguma intercorrência, poder trabalhar? Primeiro de todos, não tem jeito, a hialuronidase, tá, gente? Ela é a primeira de todas. Sempre tem dois tipos de corticoide, um tópico, um oral e um via oral. Tá? Então, eu acabo trabalhando muito com prednisona, betametasona, que são os mais utilizados. Pomadas de hematoma, compressas frias, um analgésico, porque às vezes o procedimento a pessoa se contraiu tanto que gerou cefaleia. E claro, o nosso laser vermelho, laser de infravermelho, ok? Vamos falar um pouquinho da hialuronidase, que eu sei que muitos têm sempre muita dúvida sobre ela, então eu escolhi colocar um pouquinho sobre ela. Desculpa. Primeiro, o que ela é? Ela, sim, é uma enzima. É uma enzima que ela tem a capacidade de degradar o seu ácido hialurônico. Ela vem num frasco, que é um pozinho, tá, gente? Então, você tem que reconstituir. Você reconstitui ela com soro fisiológico, ok? Só que ela dói para aplicar. Ela é bem doída. Então, sempre coloquem também uma lidocaína, para o paciente não sofrer. Trouxe um exemplo mais comum que a gente tem. Então, por exemplo, se você vai estar com uma hialo de 1.500 UIs, você vai utilizar de 1 a 5 ml de um diluente. Tá? E você pode chegar até 10 ml de diluição. Isso pode, ok? Sempre que você tiver, gente, você vai diluir, aspira e já aplica. Ok? Só que não esqueçam de fazer o teste alérgico. Tem que ver se o paciente não tem alergia a isso. Outro porém, gente, esse é um produto que não deve ser guardado. Uma vez que você diluiu, você tem que usar. E se sobrou, é lixo.
você guarda ele na forma pó, mas você não pode, depois de diluído, depois armazenar, ok? Usou e jogou fora. E aí eu coloquei aí para vocês também aonde que vocês utilizariam, né? Em que casos? Então, numa necrose, no efeito Tyndall, num edema que você já tentou de tudo e não tem jeito, não passou o edema, aí você entra com a hialo. A hialo, gente, ela seria a primeira opção se for uma necrose. Porém, se for os outros, ela é a última opção, ok? Os corticoides. Prednisona, gente, é o mais comum, é o que a gente acaba mais sempre tendo ali na mão na hora. Lembrem que corticoide, ele é um coadjuvante, tá? Ele não é o tratamento base, ele está ali para dar o seu auxílio, para resolver logo de cara, mas ele não é o tratamento para seguir sempre. Ele, normalmente, você trabalha com 20, no máximo 40 miligramas, apenas 5 a 7 dias. O normal, gente, a gente trabalha com 3, inclusive. Toma lá, 1 por dia durante 3 dias, tá? Quando que você vai escolher? Quando tem um edema muito intenso, quando tem uma fase inflamatória que está demorando a ser passada, aí você entra com um prednisona. Ah, Thaís, mas e a beta? Para injetar, eu posso injetar a beta? Pode, ele é um corticoide de alta potência. Pensa assim, ó, a prednisona, ela é via sistêmica e ela atua em curto prazo. A betametasona, ela ali é o seu sniper. Ela vai lá, resolve, apaga o incêndio e pronto, acabou. Ele é o brabo, é ele quem resolve tudo. Tá? Então, se tiver e for necessário, ele é melhor. Então, você vai aplicá-lo sempre em via intramuscular, de preferência na via glútea, porque ele é mais doloridinho, então sempre é melhor nessa região. Normalmente é uma dose única. Se houver necessidade de reaplicação, eu gosto de indicar 10 dias. Tá? Então, aplica, espera, vê como que o corpo reage, ou vendo o necessitário, faz novamente. Tá? E pomadas de hematoma? A gente tem tanto no mercado, né? Qual que a gente escolhe aí? Então, eu coloquei para vocês todas as opções que existem hoje. Se eu tivesse que escolher, pensa assim, ó, iridoide. Ela é para um hematoma bem forte, aquele roxo, bem roxão. Tá? Arnica. É levinho, tá um roxinho bem leve. Trombocite. Menina, ela ficou com hematoma, que eu já usei a iridoide e ainda tem vestígio do hematoma. Então, aí você entra com ela, porque ela é para hematomas mais resistentes, tá bom? Compressas frias. Gente, em consultório, eu gosto de indicar esse tipo de máscara. Isso daí, gente, ela é pedra mesmo, de quartzo rosa. Eles são costurados à mão. Tá? Existem várias e várias marcas aí do mercado. Você guarda isso lá na sua geladeira, a mesma geladeira que se armazena a sua toxina botulínica, e aí, sempre que precisar, você vai utilizar, terminou, higieniza com clorexidina, armazena novamente. A outra opção é em gel. Tá? É um gelzinho, também guarda no freezer. Só que qual que é a diferença, gente? A pedra, ela permanece a parte resfriada na pele por mais tempo do que o gel. Então, eu, particularmente, sempre tenho todas das pedras. Tem a full face, tem essa que é só de olho, tem uma outra que é para colo e pescoço, tem vários tipos, tá? Opa, voltei sem querer. Laser. Laser, gente, você tem que ter o laser, de preferência aqueles que são plataformas, que tem todos, né? Então, o laser vermelho, ele atua sempre mais superficial, né? Estimula uma angiogênese. O laser de infra, ele tem uma atuação mais profunda, então vai ser muito bom, inclusive, para processos inflamatórios altos, para necroses. Então, saibam escolher qual dos dois sempre utilizarem, tá? Gente, pensa o seguinte, intercorrência não significa que você falhou. Não é falha do profissional. É um risco que a gente corre. Então, estejam preparados para esse risco. Essa é a diferença de um profissional top para um pseudo-profissional. Então, estejam preparados. Em algum momento da sua vida, gente, eu sinto te informar que você vai ter uma intercorrência. Mas você tem que estar preparado para resolver a sua intercorrência. E pensa o seguinte, gente, a questão não é o produto, é o conhecimento de quem aplica. Então, você não pode virar e falar assim, foi o produto que causou isso. Não, não foi o produto que causou isso. O porém é você errou. Então, saiba também arcar com os seus erros, admitir os seus erros e resolver o seu problema, ok?
Já deixo aí para vocês o nosso Instagram. Se vocês depois tiverem mais dúvidas e quiserem falar mais sobre intercorrências, sempre é um mega prazer trocar conhecimento.